pair of jeans, a shirt or two. Hey Pinkers! Aqui é a Vivian trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Antes de tudo eu quero que você deixe seu like, compartilhe, favorita e claro, não se esqueça de se inscrever para receber vídeos novos toda semana que nem esse. E aproveitando, peço para que você venha acompanhar e conhecer nossa campanha financeira do Apoia-se. Tá na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, meus amores, hoje o Qual a Conversa vai estrear aí com um novo quadro, que é respondendo inscritos e também aí respondendo o pessoal dos comentários, né? Porque teve aí muita coisa que eu vi de comentário, de dúvidas, que eu vou tirar ao longo deste caminho aqui com vocês, tá? Então bora lá que eu vou trazer um que eu acho que é o mais incrível de todos, que eu vi aí, que tiveram diversos comentários sobre tema da Hora do Horror 2026. E por incrível que pareça, a maioria esmagadora está pedindo o quê? Vampiros e lobos. Por incrível que pareça, tá, meus amores? Mas vamos lá aos comentários. E por final eu vou dar os meus adendos, os meus afavores e negativas, tá? Mas, por incrível que pareça, aqui eu vejo que muitos querem um tema de vampiros e lobos. Seria incrível, tá? O primeiro comentário que eu tô puxando aqui, tá? Que pra mim é irresistível, vamos dizer assim, é do João Pedro Oliveira Brito, João 4268, tá? Aqui pra ele seria legal se tivesse canibais, que nunca teve, piratas, vampiros versus lobos, jogos estilo Silent Hill e Resident Evil. Seria temas aí super legais, né? Seria incrível, né? E assim, querendo ou não, esses tipos de temas às vezes são mais impactantes, né? Dependendo do jeito que eles pegam. Também temos o Eu SK.12, né? Um tema que ele queria, cidade esquecida, né? Ele dá aqui um enredo que é um explorador desaparece em uma cidade abandonada, isolada do mundo, que dizem ser amaldiçoada. Todas que entram acabam presos por espíritos vingativos que não descansam e a cidade começa a reconstruir suas vítimas como parte de cenário macabro, transformando cada vítima em uma peça viva de maldição. Gostei do enredo, o enredo tá bom. Atrações possíveis: ruas que se mexem e parecem vivas, fantasmas e zumbis vestidos como moradores antigos, casas e prédios que escondem sustos repentinos, jumpscare aí assim do nada, um mercado amaldiçoado onde sombras aparecem te seguir, labirintos de espelhos com reflexos que não são seu e a atmosfera. Névoa espessa e luzes vermelhas e azuis que criam sombras gigantes. Sombras de passos, gritos distantes e sussurros de moradores desaparecidos. Cheiro de mofo e objetos antigos. Sim, tem como criar isso com efeitos sensoriais. Personagem principal do evento: guardião da cidade, um espírito gigante e deformado que aparece nos momentos mais inesperados para assustar os visitantes. Isso é um bom tema, achei interessantíssimo o tema que ele nos trouxe, tá? E trouxe até um tema já, e eu fiquei até tipo, meu Deus, eu acho que o único adendo eu trocaria o nome, tá? Porque a gente já teve um tema que já trouxe esse nome aí, mas calma que eu vou dar os por cimas no final. Aqui temos o Matheus Rocha E6K. No ano que vem deveria ser um tema da Lua Negra 2012, contando detalhes sobre chegada dos vampiros e lobos. Também deveria ter caçadores de lobos e vampiros. Isso é uma ótima, que eu disse, como o próprio parque trouxe Circo dos Horrores no início, seria interessante trazer uma continuação, né? E temos um amigo aqui, né? O Mate Geek 34. Esses tempos eu fiz um planejamento fan-made para um tema de parceria entre o Hop Hari e a Ordem Paranormal. Às vezes, pessoal, fazer uma parceria é muito difícil. Por quê?
Como a Ordem Paranormal, o dono oficial é o Cellbit, o parque teria que pedir autorização para que os próprios personagens, né, que o Cellbit cria, pudesse ir pro Hop. E tem personagem que o Cellbit faz, gente, que é muito complicado a maquiagem. Lembrando que os próprios personagens, os atores, eles demoram horas, tá? Então, enquanto a gente tá brincando no Hop Harry de manhã se divertindo, eles estão lá se maquiando. É cansativo, tá? Eu sei disso porque eu tenho um amigo que trabalhou como monstro e foi maquiador, tá? E já fez, né, pedaços de roupa pra assustar os visitantes, tá? Mas bora lá. O Hop Harry é um local onde diversos eventos bizarros aconteceram ao longo dos 25 anos, afirmando a membrana que separa a realidade do outro lado, cada vez mais até que ela se rompa e as criaturas do outro lado começam a invadir e tentar dominar a área. Jogue os jogos sádicos do anfitrião, conheça os segredos que o Santo Berço esconde, aprenda os conhecimentos antigos com a seita das máscaras, mas cuidado, pois saber de tudo e perder tudo, e também tente a sobreviver às tentações das emoções do elemento de sangue. É bem interessante, seria legal, né, uma parceria? Seria, meus amores, mas vamos lá. Primeiramente, para aqueles que querem aí o renascimento, né, de um dos temas que foi muito mal feito, né? Eu falo mal feito não estatisticamente na estética do tema, não. Mas foi devido às estratégias e o jeito que foi montado. E também num ano que foi muito difícil, porque foi um ano onde aconteceu o acidente, que foi o Lua Negra. O Lua Negra, querendo ou não, o tema era ótimo, era incrível. Só que um dos problemas, eles queriam renovar a Hora do Horror e tiveram a grande ideia, que eu acho que foi a pior ideia deles, de colocar 2 túneis em 2 brinquedos, tá? Então, um dos túneis estava no hotel e o outro estava na mina da Joy Sacramento. Sendo que o palco principal da Hora do Horror, naquela época, era na Wild West. Não era lá onde é o antigo Unicircus, onde lá eles conseguem fazer um palco gigante, com uma arena de apresentação grande, que dá pra fazer show e tudo mais. Não, eles faziam na Wild West até 2014, eu acho que antes disso, né, até 2013, 2014 pra frente, eles começaram a fazer no Unicircus. Então, assim, seria incrível, tá, refazer o tema, trazer o tema novamente à vida, seria, porque foi um tema que foi muito prejudicado devido a todo o acidente que aconteceu em 2012, onde começou a queda do Hop, né, o início de uma queda de problemas financeiros e muito mais. Então, nessa situação, seria legal trazer o início da história, falar o porquê que os vampiros e lobos chegaram naquela vila, porquê que houve tudo. Caçadores, eu não acho que seria legal, só se todos eles morressem nessa história, aí seria interessante, né? Porque a Hora do Horror não tem final feliz, gente. E nessa situação, seria legal trazer o Lua Negra, tá? Novamente, porque foi um tema muito prejudicado devido a tudo que aconteceu em 2012, tá? Então seria a oportunidade, né, já que o Hop trouxe, né, abriu as porteiras com o Circo dos Horrores, seria uma oportunidade de a Lua Negra trazer os louvores, né, de uma Hora do Horror de vampiros e lobos, mas sem o Hop colocar a ideia de colocar os túneis em brinquedo, porque aquilo foi um inferno na Terra de tentar entrar. Eu nem entrei naqueles túneis, só pra você ter noção. Eu só entrei no túnel que tava na Estrada do Lago, tá? Porque antigamente, gente, porque agora não tá mais, mas antigamente eram 3 túneis, uma na Estrada do Lago, outro era onde era o Unicircus e o outro era lá atrás do Catacumbi, só. Agora que eles mudaram toda a dinâmica, é só Michelle e Aribabiba. Não tem mais a Estrada do Lago, né? Triste, mas fazer o quê? E seria maravilhoso ver os personagens da Lua Negra, ver os lobisomens de novo, ver os vampiros de novo, ia ser incrível.
Em questão da Cidade Esquecida, a gente já teve um tema sobre a Cidade dos Esquecidos, tá? A Cidade dos Esquecidos, que eu vou trazer sim a história de todas as horas do horror e vocês vão saber mais ou menos como que foi. Ela foi inspiração do acidente que aconteceu, né, em Chernobyl, tá? Que foi uma hora do horror inspirada em ataque radioativo, tá? Então, a Cidade dos Esquecidos, basicamente, ela teve a inspiração em Pripyat, que foi uma cidade esquecida devido a toda a radiação que houve. Está na história, se quiser, vocês podem encontrar essa história de Chernobyl, né, o acidente de Chernobyl, no canal Nostalgia, que eu recomendo demais. E também tem o Tuconizano, se eu não me engano. Eu vou deixar os links aí pra vocês conhecerem. E vocês vão ver que bate muito com essa hora do horror que trouxe aí a Cidade dos Esquecidos, tá? Sobre toda a temática que ele trouxe da cidade, a Cidade Esquecida, eles já fazem essas jogadas de luzes, trazer neblina, né, trazer o sensorial, principalmente nos túneis, tá? Eles não fazem nas ruas por causa dos gritos, da balada, então você sente cheiros, barulhos e tudo dentro dos túneis. Eu falo isso, por exemplo, porque em muitos dos locais que eu entrava ali, dos túneis, um exemplo que foi do Circo dos Horrores, o refúgio ele tinha um cheiro específico que eu não entendia, mas era como se fosse eu entrando em um laboratório, tá? Em um laboratório, um negócio mais pesado. E o circo tinha um cheiro específico também, além dos efeitos especiais que eles tinham. Lá na tenda, né, da grande tenda, tinha um negócio que explodia de fogo e às vezes fazia um pá, né, pra assustar a gente. Então eu ria nessas horas e assustava também junto, à toa, tá? E eles têm esses efeitos sonoros que eles têm nos túneis, tá? Eles não fazem na rua. Na rua, a única coisa que eles fazem é deixar os personagens soltos e trocar as luzes. Eles deixam as luzes vermelhas. Aonde tem os monstros, tem luz vermelha, tá? Não tem luz normal. Sobre esse do paranormal, como eu disse, é muito, muito difícil o próprio Hop tentar esse tipo de parceria. Porque, primeiramente, vocês têm que pensar que os monstros que talvez o Cellbit iria apresentar, claro que seria uma ideia ótima trazer aí um tema da Ordem Paranormal pra Hora do Horror, trazer esse tema à vida. Só que, como eu falei, os atores, eles vão super mais cedo do que nós, visitantes. Eles ficam quase que o dia todo se montando, se maquiando. E tem maquiagem que é difícil, gente. Às vezes a maquiagem de certo monstro é mais pesada, complicada. E imagina que pós-evento eles vão ter que tirar toda aquela maquiagem e ir pra casa, tá? Então, assim, tem que ser monstros rápidos e fáceis, né? Porque eu já tive amigos que trabalharam na Hora do Horror, tanto como maquiador quanto monstro. E sim, gente, é complicado. Tem maquiagem que pesa, tem roupa que pesa, tem situações que às vezes eles não tem situações que eles não podem ficar ali. Tem, às vezes, alguns atores que estão nas ruas, mas eles participam da abertura da Hora do Horror. Tem dança, tem tudo. Então imagina que o próprio personagem, ele tem que ser não tão simples, mas simples o suficiente para que ele possa se mover como monstro, tá? Então, no geral, trazer um tema estilo Ordem Paranormal seria legal, só que com alguns monstros mais fáceis de fazer. E sim, tá, gente? Já teve aí temas parecidos como a Hora do Pesadelo, que é o Pesadelos. Já tivemos aí os 4 elementos e teve muitos outros parecidos com esses temas, tá? E pelo que eu já percebi, um que tá gritante aí pra voltar é Lua Negra. Não tem como, já falaram aí Lua Negra, Lua Negra, Lua Negra aqui nos comentários. E seria legal, não vou negar. Mas também a gente tá esquecendo de temas que já passaram para o horror e que ninguém sabe que existe. E quando a gente comenta, só nós opinimaníacos que conhece a dedo as horas do horror que já passaram, a gente sabe. E um desses temas que eu tava louca pra conhecer, mas na época eu não pude ir, porque eu ainda tinha muito medo, a minha escola realmente também não tava fazendo excursão, era os 7 Jogos do Medo, que é um tema que quando eu vejo os vídeos, né, de como era a balada, tudo,
eu ficava empolgada em saber como que era o tema, né, como que eram os monstros, o que eram os jogos, e foi aí que nasceu essa vontade de amar a Hora do Horror. Então, querendo ou não, um tema que talvez seria muito importante eles retrazer a vida, né, para uma segunda chance, pra gente conhecer o tema, seria realmente os 7 Jogos do Medo. E aí talvez mais pra frente um Lua Negra da Vida, tá, meus amores? Porque, querendo ou não, 7 Jogos do Medo é um tema muito assim, falo bonito e legal ao mesmo tempo, porque ele tem aí o exemplo dos Jogos Mortais, e seria incrível ter novamente um tema nesse peso. Então, no geral, o que eu percebi é isso, tá, meus amores? Vamos aí criar expectativa, vão jogando aqui nos comentários o que vocês acham, qual vai ser o próximo tema, vamos fofocar aí. E se você tiver mais ideias, traz pra eu poder trazer um segundo respondendo, trazendo aí temas para a nova Hora do Horror. Lembrando a vocês que as datas da Hora do Horror já foram soltadas. Se eu não falei aqui no Qual Conversa, eu vou trazer ainda, então fiquem atentos que a qualquer momento eu trago aí o news, né, da Hora do Horror de 2026. Por enquanto vou ficando por aqui, um beijo e até os próximos vídeos.